Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém. Podemos assentar, amados. Eu queria aqui dizer da nossa alegria de termos aqui. Testando som. Conversamos um pouco. Ele é esposo da irmã Marilene. Vamos receber o nosso amado nessa noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Muito obrigado por ter recebido o convite da digníssima esposa. Ela estava esperançosa de tê-lo aqui nessa noite, porque hoje eles estão comemorando 50 anos de casados, né? Tá. E nós louvamos ao Senhor, bodas de ouro, né? Uma caminhada toda. Que Deus os abençoe. Assim que nós estivermos caminhando, nós estaremos depois orando por este casal, em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. Parabéns, viu? Deus abençoe. Uma alegria tê-lo aqui participando conosco do nosso culto, em nome de Jesus. Amém? Tem mais alguém nessa noite nos prestigiando? O Silvio, né, que há um bom tempo estava ausente. A gente está sempre mandando mensagem lá. Seja bem-vindo, Silvio. Isso é muito especial para todos nós aqui da família Rema. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Ontem nós tivemos o nosso Recalculando Rotas, lá na Igreja Batista, Jardim Europa, mais de 40 pessoas, né, Hélio? 51 pessoas participando. O pastor postou lá hoje que, salvo engano, uma estimativa, ontem tivemos lá 270 pessoas participando do Recalculando Rotas. Recalculando Rotas é um evento promovido pela Seccional Venda Nova, composta por todas as igrejas batistas da Convenção Batista Nacional, liderada pelo pastor Emerson. E esse evento tem sido resgatado atualmente e, graças a Deus, está em ascensão, né? Nós louvamos ao Senhor pelos irmãos que estiveram participando, jovens, pela aderência. Parabéns aos líderes, né? Ali o Hélio, a Linda, que se empenharam aí, está estimulando jovens a participarem, e cremos que outros eventos acontecerão aqui na igreja, e certamente, e também em outras igrejas, e certamente essa juventude será, aliás, né, o próximo será quando? 10 de maio, o Recalculando Rota será aqui no nosso templo. Cadê o Marluz? Marluz saiu? É no sábado, né? No sábado? Ok, então eu já saí de lá ontem do evento, quando você encontra o texto bíblico aí, já na expectativa de, ao invés de a gente ter aquele tumulto de gente no final para comer, de repente a gente tem umas barracas no lote da igreja para atender esse pessoal que vem, né, participar aqui do evento e vai embora já tendo lanchado também, né? Então vamos conversar com a nossa comissão de eventos para a gente fazer uma mobilização abençoada, e certamente vai ser maravilhoso. Amém? Amém? Nós temos então Marcos capítulo 10, a partir do versículo 28. Marcos capítulo 10. Aqui, irmãos, só para a gente situar, o diálogo de Jesus com os seus discípulos após a recusa que o mancebo rico da vida eterna. Nós sabemos que o mancebo rico, ele se aproxima de Jesus e vai ter uma certa preocupação, não é verdade? E ele então vai se aproximar de Jesus e vai perguntar para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E nós sabemos que Jesus, né, o refutou, dizendo assim: por que me chamas mestre? Só Deus que está nos céus. Então, começa ali um diálogo entre Jesus e o mancebo rico, e ele denota ali observar os mandamentos, mas quando Jesus falou assim: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Diante daquele diálogo todo ali, os discípulos, né, nos versículo 27, aqui nós encontramos que Jesus, porém, olhando para eles, ou seja, eles estavam dizendo assim: mas isso é difícil então, se a vida eterna é assim, então dificilmente alguém será salvo. Aqui no versículo 24, assim, que seria difícil alguém ser salvo. Mas Jesus então vai lhe dizer assim:
para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Será que você pode falar comigo? Diga comigo assim: para os homens é impossível. E aí o que está dizendo mais? Mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E aí no diálogo de Jesus, então, a partir do versículo 28, aí Pedro toma a palavra, e aí fala assim, e Pedro começou a dizer a Jesus, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Olha bem, agora, diferentemente ali daquele mancebo rico, Pedro chega para Jesus e fala assim, Senhor, nós deixamos tudo, abandonamos tudo para seguirmos ao Senhor. E em face a essa colocação de Pedro, versículo 29 fala assim, Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba o quê? 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, no porvir, a vida eterna. Diga-me assim, no porvir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e os muitos derradeiros serão primeiros. Eu quero assim me ater a essa colocação de Jesus, e no porvir, a vida eterna. Amém, amados? Deus fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Irmão, nós temos observado que muitas pessoas estão perdendo a esperança. Muitas pessoas estão abrindo mão da fé. Isso nós temos falado exaustivamente, principalmente na escola bíblica dominical, que há uma preocupação da nossa parte, porque é muito comum nós observarmos pessoas que estão deixando a fé por qualquer razão, por qualquer motivo. No Brasil, nós não temos aqui uma perseguição ferrenha em cima dos cristãos. No Brasil, nós ainda gozamos de liberdade em que você pode ler a sua Bíblia no ônibus, no seu trabalho, na escola, nos intervalos, na rua, aonde quer que você esteja, você pode ter acesso às coisas de Deus. Coloca um fone de ouvido e fica no ônibus ouvindo canções, pregações, não é? Onde quer que nós estejamos, nós temos essa liberdade de estarmos cultuando a Deus, experimentando ao Senhor. É óbvio que em muitos outros países, o que nós temos como privilégio, eles não têm, porque dizer que são servos de Cristo, isso é sinônimo de, literalmente falando, terem as suas vidas ceifadas. Muitos morrem por causa de Cristo, porque essas pessoas, elas se convertem ao Senhor e elas não abrem mão, em hipótese alguma, da fé cristã. Agora nos preocupa porque, se nós temos lá do outro lado do mundo, pessoas que estão batalhando pela fé, lutando pelas coisas de Deus, pessoas que estão com toda veemência entregando tudo ao Senhor, dispostas a morrerem por Jesus, nós aqui no Brasil, nós temos N pessoas que estão abrindo mão da fé cristã com muita facilidade. Pessoas que estão barganhando, negociando as suas convicções cristãs, pessoas que estão abrindo concessões, pessoas que estão se adequando às mensagens do mundo, aquilo que o mundo está trazendo. E nós temos muitas pessoas que até um dia experimentaram muitas coisas de Deus, mas que estão hoje refutando, negando tudo que elas um dia aprenderam na vida cristã. E essa é uma preocupação que nós devemos ter. Por quê, pastor? Porque nós decidimos e nomeamos Jesus como sendo o Senhor das nossas vidas. E quando nós fizemos isso, nós, em outras palavras, estamos dizendo como o apóstolo Paulo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a aonde? Na fé do Filho de Deus. Nós nos anulamos. Estamos mortos para o mundo.
O mundo, por mais atraente que ele seja, todavia nós sabemos que entre o mundo, e quando nós falamos mundo aqui, irmãos, é muito importante nós termos sempre em mente os três conceitos de mundo: mundo cosmos, mundo sistema e mundo homem. E quando nós falamos de mundo, obviamente, nós estamos falando de tudo aquilo que separa o homem de Deus. O mundo cósmico, a natureza, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O mundo homem, amado pelo Senhor. Mas a Bíblia diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Isso significa tudo aquilo que você sabe conscientemente que pode lhe arrancar da presença de Deus. Você precisa então ter essa firmeza que Pedro está tendo aqui. Senhor, nós deixamos tudo, Senhor. Nós deixamos tudo. Ele está dizendo aqui para Jesus: Senhor, nós abandonamos tudo, deixamos tudo para seguir ao Senhor. Jesus, ele sabe das projeções do nosso coração. Jesus, ele sabe dos desafios que nós enfrentamos todos os dias. Como diz a canção, todo dia o pecado, ele te chama. O Senhor, ele sabe, mas nós não podemos, irmãos, em hipótese alguma, abrirmos mão daquilo que tão precioso nós temos, que é a nossa fé em Jesus Cristo como sendo o nosso único e suficiente Salvador. Não pode ser o comportamento de quem quer que seja, palavras de quem quer que seja, não pode ser absolutamente nada que venha nos arrancar da presença do Senhor. Você precisa entender que se o irmão falar com você, você tem que continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não desvie o seu olhar de Jesus. Paulo, quando diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ali no original, no grego, quer dizer assim: vocês me imitem, mas se em algum momento eu falhar, continue olhando para Jesus. Ele é o nosso foco maior, ele é quem nós devemos imitar. Imitá-lo na forma de falar, na forma de ser, na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de agir com o próximo. Jesus é a nossa referência maior. Então não abandonemos a nossa fé. Não deixemos que nada venha suprimir as nossas convicções, que nada venha arrancar de nós aquilo que já foi semeado pelo Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Mas com seus olhos fitos em Jesus. Diga como o apóstolo Paulo, como ele escreve à igreja de Filipos: esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que adiante me estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Quem quer prosseguir para o alvo? Diga assim, amém. Diga assim: eu quero prosseguir para o alvo. Quem é o nosso alvo? Quem é o alvo da igreja? Jesus é um alvo da igreja. E aqui nós encontramos então Pedro dizendo, e Jesus vai dizer-lhe: Pedro, ninguém há que tenha deixado casa, pai, mãe, irmãos. Pastor, mas eu preciso abandonar mesmo a minha família, deixar a minha família, a esposa deixar o marido deixar a esposa. Irmãos, esse deixar no grego aqui significa amar menos ou amar mais, melhor dizendo. O que ele está dizendo aqui, que quem ama mais a sua família, mais os seus bens materiais, mais o seu emprego, mais as coisas terrenas do que ele, certamente tais pessoas, elas não receberão a vida eterna. Nós temos que amar o Senhor acima de todas as coisas. E quem ama o Senhor mais do que a sua própria vida, mais do que família, mais do que filhos, mais do que os dons, mais do que os talentos, mais do que as posses, ele está dizendo assim: vocês vão receber 100 vezes tanto aqui agora, e no porvir, a vida eterna. Amém? Diga assim: eu vou receber 100 vezes tanto nesta vida, e no porvir, a vida eterna. Eu fico pensando, irmãos, na matemática de Jesus, o que é que ele está dizendo assim, 100 vezes tanto nesta vida? Quando ele está dizendo assim, vocês vão receber 100 vezes tanto nessa vida, irmãos,
A única coisa que o Espírito Santo de Deus me traz ao coração é que nestas 100 vezes tanto nesta vida, há uma que sobrepõe a todas, que é a convicção que nós temos e a certeza de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém? Lembra dos discípulos em Lucas capítulo 10, que eles chegaram eufóricos para Jesus, mas Senhor, no teu nome nós expelimos demônios, nós fizemos tanta coisa, e Jesus vai dizer assim, olha, não fiquem admirados porque os espíritos se vos submetem, mas sim por terem os vossos nomes escritos no livro da vida. Lucas vai falar sobre isso. Jesus, quando ele fala, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago, mas eis aí vos dei poder, autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, disse Jesus, não vos alegreis porque os espíritos vos submetem, mas sim por terem os vossos nomes escritos no livro da vida. 100 vezes tanto, sobrepondo, com certeza, a esses 100 vezes tanto, a convicção que nós temos de que nós somos um povo salvo através da cruz de Cristo Jesus. Por trás, dentro da composição, eu fico imaginando, irmãos, a paz que Ele ministra ao nosso coração. Fico imaginando, irmãos, sabe, as soluções de tantos problemas que nós nos envolvemos, e o Senhor vem com um golpe de misericórdia, nos dá graça para que possamos superar as dificuldades que às vezes nós, humanamente falando, achamos que não vamos ter condições, mas o Senhor vem e nos capacita, e você rompe com as dificuldades, com os problemas, porque você sabe que nesses 100 vezes tanto está o cuidado do supremo pastor das nossas almas com aqueles que são as suas ovelhas. Amém? Disse ele assim, eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a minha vida por elas, elas ouvem a minha voz e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém vai tirá-las das minhas mãos. É a proteção do Senhor, é o cuidado do Senhor, nesses 100 vezes tanto, e culminando obviamente na vida eterna, irmãos, toda a nossa trajetória aqui nesse mundo. A vida de um ser humano, de um homem, não tem significado nenhum, irmãos, a não ser quando ele, sabe, traz o coração dele para perto de Deus, para próximo de Deus. O homem que não tem essa esperança, ele apenas está transitando por essa vida, mas ele está sem aquilo que Jesus veio trazer, porque nós sabemos que para ser filho de Deus há uma condição. Para ser filho de Deus, você sabe que é mistério que o homem se abre para Jesus, confessa a Cristo como Salvador e Senhor, e assim a Bíblia nos diz, em 1 João capítulo 1, versículo 12, o quê? Mas a todos quantos o receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. João 3,16 vai nos dizer, porque Deus amou o mundo de tal, vamos falar juntos, igreja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma condição. O Senhor não quer que o homem passe por essa vida, irmão, sem adquirir uma convicção, uma certeza. Essa certeza é, eu sou filho de Deus, eu tenho meu nome escrito no livro da vida, eu sou transformado pelo poder do Evangelho, eu sou transformado pela cruz, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, eu sou um regenerado do Senhor, eu sou nascido de novo, porque o Espírito Santo de Deus tem efetuado a obra do Senhor no meu coração. Amém? Amém? Então Deus não projetou o homem para ficar aqui, sabe, desconectado dele, separado dele, divorciado dele. Não, Deus fez o homem para que o homem esteja intimamente conectado com ele. Esse termo conectado é até um termo muito usado hoje, né, no campo da tecnologia. Às vezes você sai e vai para um ambiente, para uma pizzaria, para um lugar para comer, aí a primeira coisa que a pessoa pergunta logo é, ô fulano de tal, garçom, tal, garçonete, aqui tem internet? Tem, não, qual que é a senha? Eu quero me conectar, né? Vai à casa de alguém, qual que é a senha? Eu quero me conectar. Irmãos, Deus nos projetou para que nós estejamos conectados com Ele 24 horas.
Por isso que a Bíblia nos diz em Colossenses, pensando nas coisas que são lá de cima. O que eu quero trazer nessa noite, nós estamos trazendo aqui, é sobre o cristão e a vida eterna, essa segurança no porvir, a vida eterna. Eu sei que eu não estou militando em vão, eu não estou batalhando em vão, eu não estou lutando aqui, sabe, sem ter um alvo, um foco, mas eu sei que o resultado final da minha entrega ao Senhor será o chamamento de Jesus. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Amém? Você está com os ouvidos preparados para ouvir isso lá? Sim ou não? Vamos dizer juntos? Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Amém? E possamos caminhar nessa vertente, porque assim Jesus está trazendo, dizendo: Pedro, a condição é simples, para receber 100 vezes tanto nessa vida e no porvir a vida eterna. Eu quero que vocês me amem acima de todas as coisas. O seu coração tem amado mais o Senhor do que as demais coisas? Jesus falou assim, que onde estiver o nosso tesouro, estará o quê? O nosso coração. Jesus, você tem amado Jesus acima de todas as coisas? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado assim: meu irmão, minha irmã, Jesus é mais importante para você do que seu esposo, do que sua esposa, do que seus filhos, se você tem filho? Pergunte aí: Jesus é mais importante para você do que o seu trabalho? Jesus é mais importante que... Jesus precisa ser mais importante, amém? Nós falamos hoje de manhã que se o Senhor não for prioridade nas nossas vidas, certamente nenhuma outra coisa que nós venhamos fazer também se torna importante para Ele, porque não quer resto, Ele quer ser prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quero deixar conosco essa mensagem nessa noite. Lembrando aos irmãos, vamos abrir aqui mais uma referência bíblica, João 3, versículo 36, por gentileza. E nós sabemos, irmãos, conforme Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, a Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aqui nós temos, está projetado aqui, né, Mike? Pode voltar lá. Então nós temos aqui em Romanos capítulo 3, versículo... Não, a gente já, é porque estava lá, tem Romanos 6, 23, o que está escrito? Vamos ler juntos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de quê? O dom de graça de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom de Deus é a vida eterna. O salário do pecado, o pecado traz morte. E amar o Senhor, sabe, menos do que nós amamos os bens, as coisas, precisamos amá-lo mais. Se nós não amamos mais que todas as coisas, nós estamos pecando. E o salário do pecado gera a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna. Então, no versículo lá, 3, versículo 23 de Romanos, também nos diz algo semelhante. No Romanos 3, 23, olha o que está escrito lá, Romanos 3, 23, vamos ler juntos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, irmãos, por isso há essa condição. O homem tem que reconhecer Jesus como Salvador e Senhor. Aí sim, nós temos em João 3, 36, fechando o capítulo 3 de João, então Jesus está dizendo: aquele que crê, vamos ler juntos? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem tem o Filho tem o quê? Então diga esse irmão que está, meu irmão, você tem a vida eterna. Tem Jesus, tem a vida eterna. Não tem Jesus, não tem a vida eterna. Não existe, irmãos, possibilidade.
ou tem a vida eterna ou não tem a vida eterna. Ou é cristão ou não é cristão, ou serve a Deus ou não serve a Deus, ou é limpo ou é sujo, não tem dualidade no reino de Deus. Mateus 7, 13 e 14 vai falar sobre isso. Há um caminho espaçoso, largo, são muitos que entram por ele, há um caminho estreito, apertado, são poucos que entram por ele, mas é o caminho que conduz à vida eterna. É preciso passar pelo estreito do Senhor, pelo caminho estreito, que exige renúncia, exige quebrantamento, exige a mortificação da carne, exige santidade, exige andarmos em harmonia com os princípios do reino de Deus. É preciso que nós estejamos sendo identificados a cada dia mais, tendo essa identidade de Cristo nas nossas vidas, porque quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Vamos lá, bem forte. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Aleluia! Amém! E nós não estamos combatendo em vão. Vamos fechar com esse versículo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Olha o que Paulo vai dizer aqui a Timóteo. Vamos ler juntos? Amém? Paulo está dizendo ao jovem Timóteo: milita a boa milícia da fé. Gente, milita a boa milícia da fé. Sabe o que significa isso? Nós escolhemos a melhor coisa. Estamos combatendo o bom combate da fé. Então milita ou combate o bom combate da fé. E vai dizer o quê? Toma posse de quê? Jesus falou que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. E Paulo está dizendo a Timóteo o quê? Toma posse da vida eterna. Se o diabo soprar na sua mente que você é um João Ninguém, é um zero esquerda, que você não é salvo, que você... Não, diga, toma posse, meu irmão, da vida eterna. Jesus em João 10,10 falou assim: eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho o zoe de Deus. Toma posse, Timóteo, da vida eterna. E ele vai dizer assim: para qual? Também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas. Quem aqui confessou Jesus diante de tanta gente? Diante de tantas testemunhas. Eu me lembro que em dezembro de 1986, numa quinta-feira, já falei sobre isso, era o único visitante da igreja, um culto com poucas pessoas. O pastor pregou a mensagem, e quando ele pregou a mensagem, ele fez a abertura, dizendo assim: nós temos um visitante aqui nessa noite, quem sabe hoje, nessa noite, véspera de Natal, olha bem, 1986, 16 anos de idade, quem sabe você quer entregar a sua vida a Jesus. E lá no meu canto, lá no banco, o Espírito Santo de Deus trabalhando no meu coração. É agora, é o momento, é a oportunidade, um duelo, uma luta. De um lado o diabo dizia: não tome essa decisão, você não vai conseguir, você não vai. Aquele duelo muito grande. Mas aí eu levantei a minha mão, confessando a Cristo. Pastor assim: agora vem à frente aqui. E diante da igreja, confessando a Cristo como Salvador e Senhor. Quantos de nós já fizemos isso para a glória de Deus? Quem já fez isso? Amém? Hoje a Sofia veio a mim e falou assim: pastor, eu quero ser batizada. Já está entendendo a mensagem do Evangelho? Já está entendendo a importância da cruz? Quantos anos tem a Sofia? 8 aninhos, pastor. Aí o Gilmar veio e falou: pastor, o que impede a Sofia de ser batizada? 8 anos já entendendo, irmãos, que precisa confessar a Cristo como Salvador, precisa, passar pelos trâmites do batismo. 8 aninhos. Quantas pessoas já idosas, elas não têm a busca dessa compreensão, mas que o Espírito Santo de Deus possa estar tocando no seu coração. Apenas será consolidado quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Amém? Eu vou repetir, você dá uma glória a Deus. Certamente, o que nós já temos hoje, a vida eterna, irá consolidar no dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então vai consumar. Amém?
vai consumar. Ele vai mostrar para a gente, ele olha, vocês estiveram lá, fizeram, sabe, entregaram a vida, sabe, vocês renunciaram, então vocês estão prontos, venham participar das bodas do Cordeiro, e que ele vai buscar na sua noiva. Que Deus abençoe. Você entendeu a mensagem nessa noite? Diga, irmão, assim, meu irmão, não deixe o diabo roubar do seu coração a verdade que você é um filho, uma filha de Deus. Mas ande de conformidade com o Evangelho. Siga testemunhando a sua fé, amando a Jesus acima de todas as coisas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos agora, cubra a sua cabeça. Nós vamos falar com Deus. Louvado seja Deus. Se você entrou aqui nessa noite, talvez na dúvida, talvez como Pedro, assim, nós temos deixado casa, temos deixado tudo, Senhor, abandonamos tudo para te seguir. Que você possa ouvir o Senhor dizendo a você nessa noite: você vai receber 100 vezes tanto nessa vida, e no porvir, a vida eterna. Fique tranquilo, meu irmão, o Senhor não é devedor de ninguém. Por isso que Ele faz coisas extraordinárias nas nossas vidas. Fale com Deus nessa noite. Agradeça ao Senhor porque você tem a vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 13, nos diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor porque cada um de nós que aqui estamos temos a nossa história de decisão ao lado do Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Todos nós que aqui estamos, Pai, o Senhor sabe que estamos sempre remiu. O Senhor nos comprou por um bom preço. O Senhor pagou, Deus amado, por nós através de Cristo na cruz do Calvário. Como Salvador e Senhor, tem a vida eterna. Ó Deus, e nós somos gratos ao Senhor porque nós, ó Deus, somos pessoas diferentes porque o Senhor habita em nós. O Senhor mora nos nossos corações. Ó Deus amado, o Senhor tem acesso livre, ó Deus amado, às nossas vidas. Por isso, Pai, nós queremos estar conectados 24 horas com o Senhor, reconhecendo sempre a sublimidade do Teu poder e a grandeza da ação do Senhor Espírito Santo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, queridos? E eu faço a seguinte pergunta, que me foi feita lá no passado. Se tem alguém aqui nessa noite que de repente hoje, domingo, hoje é dia 11, não é isso? Dia 9 de fevereiro de 2025. Quem sabe alguma pessoa aqui nessa noite que não tem essa convicção, essa certeza, não tomou posse da vida eterna, mas gostaria de sair daqui e dizer assim: pastor, eu não quero apenas passar por esta vida, andar inseguro, incerto do que acontecerá na vida além do túmulo, no porvir, se quis voltar, mas eu quero passar por aqui e ter no meu coração a certeza de que em ambas as circunstâncias, ou o Senhor me chamar, ou se Ele voltar, eu vou morar com Ele para sempre. Quem sabe você está aqui nessa noite e você não é possuidor dessa certeza, mas gostaria de sair daqui tendo confessado, conforme nós lemos aqui, de janeiro.